Paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor nesta quarta-feira. Que Deus abençoe muito a sua vida, que possamos nos alimentar pela palavra de Deus. Queremos falar hoje sobre o poder da palavra de Deus e que ela possa atingir a sua mente, seu coração, a sua vida e possamos, no final desse culto, estarmos mais edificados, mais fortalecidos nessa nossa caminhada. Eu quero fazer uma leitura bíblica e depois estarmos orando para que Deus venha nos abençoar, para que essa palavra venha com força e poder sobre a sua vida. Diz assim em nome de Jesus, no Salmo 119, no verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Vamos falar com Deus, queridos. Senhor meu Deus, eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa quarta-feira, nós estamos reunidos para te louvar, para te adorar, através do canto, através da meditação da tua palavra, através da oração e através da comunhão mesmo online, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço por todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, e que possamos, ó Deus, entender o valor da tua palavra. Fica com cada um de nós, fala com cada um de nós, ó Pai. Queremos estar edificados com essa palavra. Eu peço a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Quando o perigo enfrentar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Graças a Deus, queridos. Ter a nossa fé firmada no Senhor, em Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da palavra de Deus. Não pretendemos aqui falar sobre a veracidade da palavra de Deus, porque vocês já sabem disso. Falar que a Bíblia é a palavra de Deus, vocês já sabem disso. Mas mostrar o poder que tem na palavra de Deus. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Isto é, a Bíblia para nós, queridos, ela é o que nos rege. A Bíblia para nós é o que nos dirige. A palavra de Deus, ela indica o caminho apropriado para que nós possamos agir, falar, pensar, viver. É através da palavra de Deus.
E é dever nosso, como filhos de Deus, como servos do Senhor, ter prazer em ouvir a palavra de Deus, ter prazer em compreender, em amar, fazer dela o nosso deleite, não é? Nossa alegria através da palavra de Deus. Nós devemos aceitar o que ela diz. Nós devemos guardar os seus ensinamentos no nosso coração, colocando toda a nossa esperança nas promessas bíblicas. É dever nosso também, como servos de Deus, aprender a manejar bem as Escrituras. Ela mesma diz isso, né? Para quê? Para que nós possamos pregar, para que nós possamos ensinar outras pessoas as Sagradas Letras. Hoje nós vamos fazer um passeio pela Palavra de Deus. Vamos fazer um passeio nessas páginas para ver o poder que esse livro tem para a nossa vida. Eu fiz uma coletânea aqui de textos bíblicos e vamos passando aos irmãos. Os irmãos, prestem atenção, confira também, se quiser fazer isso na tua Bíblia, para a gente entender. Nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus, o texto que está em Isaías, no capítulo 55, versículo 10 e 11, que diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não se tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, brotar, dá semente ao semeador, pão ao que come, assim será a minha palavra, diz o Senhor. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Olha bem, a palavra de Deus, ela tem um propósito nas nossas vidas. Mateus 7, 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, é ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele assemelha aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento e combateram aquela casa. E aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Interessante, a igreja tem esse dever, a igreja somos nós, né, queridos? E todos nós temos esse dever, a responsabilidade de proteger, de defender a palavra de Deus. Os verdadeiros originais que se acham nas Escrituras Sagradas e transmiti-los aos fiéis, sem corromper. Transmitir a palavra de Deus sem modificar, sem adulterar, de uma forma muito fiel àquilo que está escrito. Nós temos essa obrigação para que as pessoas guardem e conheçam. Eles vão conhecer, vão guardar e vão ensinar a verdadeira fé bíblica. 2 Timóteo 3, versículo 15, diz isso para nós, né? Quando Paulo fala a Timóteo, ele fala assim, que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 1, 2, Paulo fala para ele assim, ó, tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que seja idôneo para também
ensinarem a outros. Então, a importância de conhecer, a importância de guardar e a importância de ensinar. Então, Paulo está falando isso aqui para Timóteo também, né? Eles falam para que as pessoas vivam em santidade, não é? Que tenham um crescimento contínuo de caráter, para se afastar e combater todo tipo de heresia. Marcos 13, versículo 22, o próprio Cristo diz assim: se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais, prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Tito 1, versículo 9, o apóstolo diz assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para a demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. A gente aprende que através da palavra de Deus, a igreja tem essa obrigação de levar as pessoas a compreenderem os ensinos bíblicos, né? E terem uma experiência mais profunda no reino de Deus, entendendo também todo esse conflito que existe entre o bem e o mal, né? Esse poder do mal, né, que existe no mundo. A gente vai entender isso conhecendo a palavra de Deus. Por isso que Paulo, a Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 18, ele fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós vamos compreender e entender esse conflito que existe no mundo, através da palavra de Deus, e seguindo as orientações que a Bíblia nos dá. E como que a gente segue as orientações? Através de uma ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas também. Jesus fala em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 13, ele fala: quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E Paulo, Romanos 8, versículo 14, ele diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são, na verdade, filhos de Deus. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus para compreendermos verdadeiramente a palavra de Deus, termos experiências espirituais da palavra de Deus. Então, queridos, não só entender a palavra de Deus, porque para entender a palavra de Deus, nós precisamos estar em harmonia, né, com o Espírito Santo. Vocês têm uma harmonia com o Espírito Santo, uma intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que vai abrir as nossas mentes para compreendermos o seu ensino. Nós não lemos a Bíblia como um livro qualquer, como um livro secular. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu entendo que nós devemos buscá-la e pedir ao Espírito Santo, nos ilumine, nos mostre, nos ajude. 1 Coríntios 2, versículo 12, o apóstolo diz assim: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Olha só que ele fala aqui. Para que nós recebemos o Espírito que provém de Deus? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você quer conhecer o que Deus te dá? Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Vai ler a palavra de Deus, Deus fala: Senhor, me ajuda. Que o Espírito Santo me ajuda. Que Ele venha me esclarecer, venha iluminar, venha me mostrar, né? A palavra de Deus, ela tem um poder muito grande, porque ela não é estática, ela não é uma palavra parada. A palavra de Deus é dinâmica, é interessante, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela dá resultado. Quando você vai orar, quando você vai falar com Deus, você lê o texto bíblico, para quê? Não é apenas como amuleto, não é isso apenas, nem é amuleto, né? Nem é. Não é isso para nós. É uma palavra viva. Eu leio
porque ela vai acrescentar a minha fé, ela vai me ajudar, ela vai me mostrar. Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha, você vê, ela vai trabalhar em nós. Ela vai trabalhar na nossa vida. Ela é tremenda. Ela tem esse poder de nos dar uma vida nova. Ela tem esse poder de transformar o nosso pensamento. Ela tem esse poder de transformar a nossa condição. Às vezes estamos abatidos, tristes, lemos a palavra de Deus, Ele nos anima, nós oramos, o Espírito Santo trabalha. E nós ficamos mais animados, mais fortalecidos, não é? O apóstolo Pedro diz que nós até nascemos de novo pela palavra de Deus. 1 Pedro 1, versículo 23, ele fala: sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Então nós devemos compreender, louvar ao Senhor, glorificar a Deus pela sua palavra. Essa palavra viva, essa palavra que traz nova vida para nós também, essa palavra que nos transforma. Nós temos que amar. Sabe, queridos, amar é fazer dela o nosso deleite. Amar é fazer da palavra de Deus a nossa alegria. Amar é fazer da palavra de Deus nosso guia. Amar é colocar a palavra de Deus no nosso coração. É a palavra de Deus que nos dá esperança. Salmo 119, versículo 11. Ela diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, contra Deus. Então a palavra de Deus ela é poderosa contra o pecado. A palavra de Deus é poderosa contra as doenças. Se você puder, pega a palavra de Deus e abra lá no Salmo 107 e você vai ver várias situações que nós passamos no mundo. Várias situações que as pessoas passam. E lá no versículo 20, ele vai dizer assim: enviou a sua palavra, o Senhor enviou, com todos os problemas, com todas as dificuldades. Ele fala, enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da sua destruição. A palavra de Deus tem esse poder para trazer cura, para abençoar, para tranquilizar, para nos livrar da destruição. Posso até dizer aqui, nos livra da morte. É a maior arma que Deus nos deu, que proveu o seu povo para lutar contra Satanás, contra a maldade, contra o pecado, contra o erro que há no mundo. O apóstolo Paulo fala em Efésios 6, versículo 13 a 18, ele traz esse texto aqui que é tremendo, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir aonde? No dia mau. O dia mau vem. Situações difíceis. Ele fala, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os aguilhões inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que palavra poderosa, né, queridos? A gente vê aqui que Deus nos proveu com essas armas para lutarmos contra o mal, contra Satanás, contra todas as tentações terríveis que vêm sobre nossas vidas. Haja visto que a gente aprende com Jesus que no momento mais difícil dele, ele usou a palavra para destruir
e detonar, né, aquela intenção do maligno, né? Jesus usou a palavra de Deus. Tudo que o diabo tentou, tudo que o diabo quis fazer, Jesus já estava enfraquecido fisicamente, 40 dias ali em jejum, mas Jesus foi buscar onde? Foi buscar na palavra de Deus. Ele tinha essa arma poderosa, né? E ele foi buscar na palavra de Deus o poder para poder destruir Satanás. E ele sempre usava essa frase, está escrito. Mateus 4, lá no Sermão do Monte, versículo 4, 7, 10, né? Antes do Sermão do Monte, antes dele ir lá, antes dele ensinar, antes dele começar o ministério dele, ele ficou em jejum aqueles 40 dias, estava ali no deserto, estava com fome, o diabo vem, tenta ele. Existem 3 áreas que o mundo pega o ser humano. Existem 3 áreas que nós podemos cair, queridos, em pecados, que é terrível. Quando a gente fala na concupiscência da carne, João fala isso, lá em 1 João, no capítulo 2, ele vai falar da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, e é ali que Satanás vai trabalhar com Jesus. E Satanás, ele começa com a concupiscência da carne, o egoísmo, o milagre desnecessário, o diabo tenta com ele, o milagre inútil, o orgulho de dizer assim, eu posso, né? Ele fala, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Para que esse milagre? Para que fazer isso? Mas Jesus vai na palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, ele vai falar assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele derrota Satanás. Satanás tenta também através da soberba da vida, o desejo do mundo. Quando Satanás pega Jesus e coloca lá na cidade santa, colocando sob o pináculo do templo, e ele vai dizer para Jesus, lança-te daqui para baixo, se tu és o Filho de Deus. Porque está escrito lá que os teus anjos darão ordem a teu respeito, e vão te tomar pelas mãos, para que você nunca tropece com o teu pé em pedra. Ele falando para Jesus, pula. Os anjos de Deus vão te segurar, está escrito. Mas Jesus novamente vai lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, e ele vai falar, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha como Jesus usa a palavra de Deus. Ele foi tentado também pela concupiscência dos olhos. Desejo de ter, desejo de ser, desejo de poder. Ele vai tentar. Satanás pega Jesus, leva a um alto monte, mostra todos os reinos do mundo, mostra a glória desses reinos, e diz para Jesus, tudo isso te darei, se prostrares, me adorares. E Jesus vai novamente na palavra de Deus, Deuteronômio 6, versículo 13. Vai-te, Satanás, porque está escrito, olha que coisa, está escrito, está na palavra, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. E Jesus sai vitorioso. Satanás é derrotado. Está encerrando aqui as minhas palavras, queridos. Nós lemos lá no início
Isaías 55, né? 10 a 11. Lemos também Mateus 7, 24 a 27. Vimos que a palavra de Deus nos liberta do mal. Nós vimos que a palavra de Deus nos dá graça. Nós vimos que a palavra de Deus nos dá poder, traz revelação. A palavra de Deus é que faz com que os crentes cresçam, faz com que o crente tenha mais fé, mais dedicação ao Senhor Jesus Cristo. É através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos dá segurança, ela é eterna, ela é completa. Quem não dá importância para a palavra de Deus, ele será arruinado. Nós vimos lá em Mateus, no capítulo 7. Aquela casa construída sobre areia é aquele que não dá importância à palavra de Deus. Os ventos vêm, as tempestades vêm. E quando ela bate, ela derruba. Por quê? Ouviu, mas não praticou. Mas aquele que pratica, aquele que ouve e pratica, aquele que tenha prazer na palavra de Deus, esse construiu sobre a rocha. Ele está firmado ali. Vem os ventos, vem a tempestade. No mundo nós passamos por isso. Não tem como fugir disso. Estamos aí no meio de uma pandemia, o crente também está envolvido nisso. Mas a nossa casa está firmada numa rocha. E essa rocha tem nome, é Jesus Cristo. E aprendemos isso onde? Na palavra de Deus. Então aquele que ouve e pratica, esse será bem-sucedido. Esse será vitorioso. Então, amados, que a partir de hoje, a palavra de Deus, ela esteja interferindo, influenciando a sua vida. E a partir de hoje, você pode dar lugar a esta palavra. Eu quero encerrar lendo aqui no Salmo 119, a partir do versículo 169, que diz assim em nome de Jesus: chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a ti a minha súplica. Livra-me conforme a tua promessa. Meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensina os teus decretos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Com a tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Permita-me viver para que eu te louve e que as tuas ordenanças me sustentem. Andei vagando como ovelha perdida. Venha em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Palavra maravilhosa. Que Deus te abençoe. Que essa palavra seja poder na tua vida. Que você possa ler, meditar, aprender, ensinar e viver por ela. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela tua palavra, uma palavra que é viva e eficaz, ó Pai. Ela é regra de fé e prática para nós, ó Pai. É através da tua palavra que nós temos conhecimento do teu evangelho, meu Deus. Um evangelho poderoso. É através da tua palavra, meu Deus, que nós temos segurança que o Senhor está presente em nossas vidas. É através da tua palavra, meu Deus, que dá a nós uma esperança gloriosa de vida eterna. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, para que possamos ter prazer de ler, de meditar e de viver a tua palavra, meu Pai. Senhor, abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos, ó Pai, que eles estão nos assistindo, que estão nos vendo,
eles possam, Senhor, ter também a alegria e o prazer de todos os dias, ó Pai, assim como se alimentam, meu Pai, do pão cotidiano, possam também se alimentar da Tua palavra todos os dias, ó Deus, e viver por ela, e ter uma vida vitoriosa e abençoada. Eu peço a Tua bênção no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifiquem seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifiquem seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifiquem seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, queridos. Prazer e alegria de exaltar o Senhor, de falar das maravilhas de Deus. A palavra de Deus, ela nos garante que Deus nos ouve. E Ele trabalha em nosso favor. O salmista diz isso no Salmo 37. Fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Quero agradecer a você que esteve conosco, nos ouvindo, nos assistindo. Nós vamos agora orar, porque muitos daqueles que estão nos assistindo estão passando um momento difícil, com alguma enfermidade, problema nos lares, no seu trabalho. E nós vamos apresentá-lo a Deus. A Bíblia é tremenda, lá no Salmo 107 que nós comentamos, quando passamos alguma situação difícil, o salmista diz lá no versículo 20 que ele envia a sua palavra e cura. Ele envia a sua palavra e livra da destruição. E Tiago fala isso para nós. Está alguém com um problema, enfermo, ore. Nós vamos orar. Diz que a oração da fé tem um efeito maravilhoso. E nós devemos orar uns pelos outros, diz o apóstolo. E nós vamos fazer isso. Quero também orar e agradecer aqueles que têm dizimado, aqueles que têm ofertado. Muito obrigado, você está ajudando que a obra de Deus dê prosseguimento. Eu sei que você faz isso com amor. Então nós vamos orar, vamos falar com Deus. Orar um pelos outros, orar em gratidão ao Senhor.
E acima de tudo, orar agradecendo a Deus pela sua palavra, que é viva e eficaz. Oramos ao Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse culto. Obrigado porque tivemos a oportunidade de falar do poder da tua palavra, meu Pai. Senhor, tua palavra nos mostra, meu Deus, que ela nos guia, ela nos dirige, meu Pai. Ela nos dá segurança, nos dá esperança. Ela, Senhor, é enviada para nos curar, para nos livrar da destruição, meu Pai. E, ó Deus amado, nós temos vários irmãos passando, Senhor, momentos difíceis, ó Pai, aqui em nossa igreja, em Vila Medeiros, mas aqueles também que estão nos assistindo, às vezes longe, ó Pai. Mas, Senhor, que a tua mão poderosa alcance ali, Senhor, operando de forma poderosa, meu Pai, levando cura, meu Pai, transformação, mudança, Senhor, abençoando os lares, meu Pai, o trabalho dos teus servos, as empresas dos teus servos, ó Pai, trazendo pão de cada dia sobre a mesa da casa dos teus servos, ó Deus. Tenha misericórdia, Jesus. Senhor, opera, Senhor, de forma poderosa, meu Pai. Nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai Santo. E eu sei que o Senhor trabalha em nosso favor, meu Pai. Senhor, eu quero agradecer por aqueles que têm dizimados, por aqueles que têm ofertado a tua causa, meu Pai. Abençoe o trabalho, abençoe as empresas, abençoe a vida dos teus servos, ó Pai. Que eles continuem fiéis a ti, meu Pai, auxiliando e ajudando essa obra, que ela possa ter prosseguimento, meu Deus. Obrigado por esse culto, meu Deus. Nós encerramos esse trabalho dizendo que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ele permaneça sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Amém.